Jornal O Cidadão. Hoje eu estou aqui com o Thiago Moura, da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Tudo bem, Thiago? Obrigada por aceitar aqui o convite para a página. Tudo jóia, muito obrigado. Eu que agradeço aí o carinho de toda a editoria do Jornal O Cidadão. É um privilégio estar aqui com vocês e falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória, a nossa parceria com a nossa prefeita Daniela Soares, que tem feito da nossa cidade uma cidade cada dia mais viva. Isso é que vale a pena estar aqui desempenhando um trabalho à frente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Thiago, fala pra gente, Araruama vem passando por uma fase de muitos eventos e investimento e crescimento econômico. Na sua visão, o que mudou na cidade nos últimos anos para esse desenvolvimento acontecer? Então, Rosana, primeira coisa que eu acho de suma importância eu frisar aqui e falar é a mudança de mentalidade que a nossa prefeita Daniela Soares implementou na sua gestão. Hoje nós temos uma cidade jovem, uma cidade alegre, uma cidade viva, fruto dessa mudança de conceito, né, que não é de um dia para o outro, né, é o dia após dia, a metodologia, a forma de conduzir a sua gestão, e isso a nossa prefeita Daniela Soares, a primeira coisa que quando nos convidou para estarmos à frente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico é trazer uma cidade mais viva, sabe? Aquela coisa de uma cidade cosmopolita para uma cidade de interior. Então, assim, com isso a gente tem conseguido mudar a mentalidade, o conceito da nossa cidade, né, como característica natural, uma cidade turística. E assim, hoje você está à frente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Quais resultados a população já consegue perceber desse trabalho? Primeiramente, como eu falei, sempre falo, a gente entende que o turismo é o Reut do século XXI, né? É esse vetor do desenvolvimento, né? Quando a gente movimenta a sua cadeia econômica através dos eventos, através dos shows, através de todo o planejamento estratégico, do nosso calendário de eventos, né? Resgatando eventos tradicionais da cidade que não tinham na cidade, ou então inovando, faz com que a geração de emprego, né, toda a questão da rede hoteleira, dos comércios locais, dos bares, dos restaurantes, dos ambulantes, dos microempreendedores individuais, tenham, sim, mais oportunidade de trabalho e, logicamente, revertido isso com desenvolvimento econômico, fomentando cada dia mais a nossa economia. E assim, Thiago, Araruama tem se destacado cada vez mais no turismo e na realização de grandes eventos. Certo. Como esse movimento impacta diretamente na economia da cidade e das pessoas? Então, até falei um pouco, né, agora, respondi sem querer essa próxima pergunta. Quando se tem uma cidade cheia de turistas, aonde a gente consegue entender que esses turistas vêm para entretenimento, para diversão, para música, a gente tem que segmentar isso para que as famílias, né, venham participar desses eventos. Logicamente, né, a gente consegue aquecer porque eles vão consumir na cidade, eles vão se hospedar na cidade, vão passar numa loja de roupa no centro durante o dia, vão ver uma roupa legal, vão querer consumir, sabe? Então, é uma cadeia, uma engrenagem, né, que o turismo, ele, como essa mola propulsora para o desenvolvimento, essa engrenagem consiga trabalhar, né, e fortalecendo a nossa economia. Nós tivemos aí, em relação a 2024, em 2025, com mais de 2.000 empregos sendo gerados diretamente, né? Nós temos mais de 2.000 microempreendedores abertos em 2025. Isso tudo são estatísticas, resultado, né, do nosso trabalho fomentando o turismo. E falando assim, nesses empreendedores, nesses empresários, você tem contato com muitos empresários, com muitos empreendedores. O que eles pedem para estar investindo hoje na cidade? Então, hoje, a nossa cidade, a gente tem uma relação boa com o empresariado, né, tradicional da cidade, os pequenos, os médios e os grandes empresários e os microempreendedores, né, aqui na Sala do Empreendedor a gente acaba tendo esse contato. O que a nossa cidade está avançando, né, em questão de toda logística, isso a nossa prefeita Daniela Soares, ela está preocupada, né, em ter uma cidade com toda a mobilidade urbana, toda a questão de logística
adequada para que continue esse desenvolvimento econômico na nossa cidade. Hoje, o empreendedor, né, eles necessitam de um tapete vermelho. Quem quer empreender, eles querem facilidade, né? Então, assim, trabalhando na desburocratização, trabalhando no incentivo, né? Então, uma das coisas que a gente entende que o empreendedor precisa é ter o órgão público como seu parceiro, sabe? Não como apenas o arrecadador de impostos, mas sim como parceiro que venha facilitar os serviços de cada empreendedor, de cada empresário na nossa cidade. Então, a gente está aqui como esse agente, né, e como esse facilitador, para que toda a questão burocrática seja de forma rigorosa e de forma responsável, desburocratizada. E o município também tem buscado parcerias com o governo do estado, instituição como o Sebrae, AGRIO. E dessas parcerias, qual pode acelerar o desenvolvimento de Araruama? O que você pode falar sobre isso? Então, eu acho assim, de suma importância, qualquer município ele tem que ter parceria entre os poderes, entre o órgão privado, enfim. E uma das primeiras coisas, uma das primeiras ações nossas foram buscar parcerias com o Sebrae, com a Firjan, com a CODIN, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial, com a AGRIO, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para que a gente consiga equipamentos e instrumentos, né, facilitadores para a desburocratização. Então, assim, o Sebrae tem sido nosso parceiro na qualificação profissional, né, em toda a questão de desburocratização para que a gente consiga ajudar o empreendedor. Nós temos aqui o CAI, o Centro de Atendimento ao Empreendedor, nós temos o PAV, né, da Receita Federal, que é o ponto de atendimento virtual. Antigamente as pessoas tinham que ir a Cabo Frio para dar baixa na sua empresa. Hoje, virtualmente, aqui na Secretaria, né, a gente tem todo o atendimento, né, com o PAV, com a Receita Federal, para que a gente consiga ser esse facilitador para cada empreendedor. Então, essa parceria é de suma importância. Nós, como eu falei, nós temos aqui 10.638 microempreendedores no município, onde essa parceria com a AGRIO, né, que é a Agência de Microcrédito do Estado, que fomenta a economia do Estado, né, onde está impulsionando, né, o microempreendedor com linhas de microcrédito até R$21 mil para cada empreendedor, seja manicure, seja o cabeleireiro, seja o servente, o pedreiro, enfim, é microempreendedor individual, ele se enquadra, né, nessa modalidade, onde a AGRIO, que é essa agência de fomento do microcrédito, tem sido um grande parceiro investindo nesses microempreendedores. E ajudando ainda mais, né, o crescimento da nossa cidade. Com certeza, com certeza. E assim, você acompanha de perto a gestão da nossa prefeita Daniela Soares. E, na sua opinião, qual é o diferencial nesse modelo de gestão? O diferencial da Daniela é o seguinte: é uma prefeita presente, acessível, é uma prefeita que dá liberdade para você desenvolver o trabalho, mas também é uma prefeita muito exigente, cobra resultado. Que ela quer resultado. Ela fala que, Tiago, o que importa é entrega na vida das pessoas. Então, isso que vale a pena. Né? E não existe outro caminho a não ser através da política que seja um instrumento de transformação social. Então, isso ela, muita maestria, tem desenvolvido a nossa cidade tem crescido a cada dia. Graças a Deus, o impacto socioeconômico tem sido muito positivo e a gente tem contribuído, né, na parte do turismo, desenvolvimento econômico, para que essa cidade cresça cada dia mais. Junto, né, ao lado da nossa, capitaneada pela nossa prefeita Daniela Soares. E assim, Tiago, Araruama tem um potencial turístico, econômico e estratégico na região dos lagos. O que ainda precisa acontecer para que a cidade avance ainda mais nos próximos anos? Não, o que precisa ser feito é dar continuidade, né, a esse trabalho desenvolvido, potencializando e valorizando as nossas características. Né? Nós temos uma área rural muito promissora e que precisa ser desenvolvida. Então, assim, uma das coisas é a gente desenvolver
nosso turismo rural, as nossas características, né? Nós temos um agro forte, né? Nós temos uma pecuária forte, nós temos algo que é cultural, né? Mas que também é turístico na nossa cidade, que são as nossas salinas, que é histórico, é a nossa história. Então, assim, a gente precisa avançar em nossos roteiros turísticos, né? A gente precisa avançar no turismo rural, nós precisamos avançar em números de leitos na nossa cidade. Então, já faço até um pedido, né, e um convite a você, empreendedor, que queira empreender na cidade, que seja da rede hoteleira, que venha investir na cidade. Hoje nós temos 600 leitos na cidade, então é algo que a gente precisa avançar mais ainda, né? Uma cidade com potencial como Araruama, ela precisa ter no mínimo o dobro, 1.200 leitos. Então, assim, são os desafios, né, para o futuro, que eu tenho certeza que a gente irá alcançar esse objetivo. E você já tem uma trajetória na política e hoje ocupa um papel muito importante dentro da gestão municipal. Que tipo de liderança você acredita que a região dos Lagos precisa nesse momento? A região dos Lagos hoje precisa de uma liderança que entenda que nós somos uma região, não apenas cidades, né, circunvizinhas. A gente precisa de algo pensado como região como um todo, né? Então, assim, nós temos de Quissamã a Maricá, a região Costa do Sol, de Carapebus a Maricá, a região Costa do Sol, são 13 municípios, né, se não me engano, são 13 municípios de uma região Costa do Sol, uma região totalmente turística, que tem potencial a ser explorado, e que a gente precisa entender que essa região precisa de desenvolvimento sustentável, que precisa de geração de emprego, precisa de qualificação profissional, que precisa de segurança. E um dos pilares do turismo é a segurança, né? Eu sempre falo que o turismo, ele precisa de 3 coisas: precisa de uma boa rede hoteleira, precisa ter uma boa gastronomia e precisa ser segura. Então, a nossa região como um todo, a gente precisa pensar não somente em Araruama, mas precisamos pensar como uma região, né, e que surjam lideranças que tratem essa região como ela merece ser tratada, como um desenvolvimento sustentável, regional, não apenas municipal, né? Vou levar desenvolvimento só para Araruama, só para Iguaba, só para Saquarema, enfim, traga um desenvolvimento de uma forma geral, pensando no desenvolvimento regional. E para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o futuro e o crescimento de Araruama. A mensagem para o futuro eu sou movido a desafios, né? Então, que eu quero deixar para cada, né, seguidor do Jornal Cidadão é que tenham um foco na vida de vocês, tenham um planejamento, tenham estratégia. E se você tem um sonho, um desejo, vá atrás, né? Que com Deus, né, e com seus amigos, esse alvo, esse objetivo será alcançado. Então, o que a gente pede a Deus é graça, força, né, sabedoria, discernimento, e que isso sirva para cada um de vocês, para cada cidadão araruamense e cada cidadão que esteja nos assistindo aqui no Jornal Cidadão. Então, essa é a mensagem do Thiago, né? Não desista dos seus sonhos. Eu sou a Rosana Ramos, repórter para o Jornal O Cidadão.